A TOTUS, que é a maior empresa brasileira de softwares, dá para falar também uma das maiores empresas, se não a maior de tecnologia do país, anunciou um lucro que disparou neste segundo trimestre. Os ganhos vieram ligeiramente acima do esperado pelo mercado em consenso. A companhia registrou lucro líquido de 218 milhões de reais. O resultado representa uma alta de 51%. Eram esperados cerca de 209 milhões de reais aproximadamente, segundo dados da LSEG. O EBITDA ajustado foi de 363 milhões de reais, aumento de 23%. O desempenho também foi melhor do que o esperado pelo mercado. De acordo com o relatório, os efeitos do primeiro trimestre resultaram no crescimento do EBITDA e também na expansão de 100 pontos base na margem no acumulado do ano. O crescimento do lucro está relacionado à elevação do EBITDA também ajustado e à redução de 13 milhões de reais nas despesas com impostos e também com a contribuição social. Como resultado, a TOTUS anuncia a distribuição de mais de 88 milhões de reais em juros sobre capital próprio, as chamadas JCPs. Recebemos agora, aqui em tela, o CEO da TOTUS para comentar estes números da empresa, Denis Hershkovich. Seja bem-vindo à nossa programação. Cada hora eu falo o teu nome de um jeito, mas muito obrigado pela participação, meu cara. Obrigado, Gabriel. Dessa vez você falou perfeitamente, pronúncia polonesa correta. Ah lá, em uma hora eu acerto, meu cara. Então, de tanto tentar, até o relógio parado acerta a hora 2 vezes no dia, né? Então, a uma hora a gente consegue. Meu caro, lendo os resultados de vocês, você especificamente demonstra a intenção da TOTUS de fazer o simples. Eu quero entender para vocês o que é fazer o simples e o que vocês buscam fazer com a companhia e os seus clientes a partir de agora, por favor. Gabriel, adoro a tua pergunta e realmente a coisa mais importante foi a mensagem mesmo. Olha, para a gente fazer o simples, antes de mais nada, é a gente aumentar a nossa relevância dentro dos nossos clientes. Essa é a nossa estratégia. Por consequência de aumentar essa relevância dentro dos nossos clientes, o que a gente quer é ser o que a gente chama do Trusted Advisor, ou seja, aquele parceiro de confiança das empresas, principalmente das empresas pequenas e médias, não só delas, mas principalmente delas. A gente sabe que hoje a maior parte dos desafios que qualquer empresa tem em qualquer segmento da economia é exatamente ligado, né? As respostas vêm de tecnologia. Então, para nós, fazer o simples é a gente estar do lado do nosso cliente, é a gente aumentar a relevância daquilo que a gente faz para ele. Fazer o simples normalmente é muito complicado. O que talvez seja o caminho mais óbvio para vocês para aumentar essa participação com os clientes? É ter mais produto, é desenvolver melhor estes produtos, é oferecer, por exemplo, iniciativas que venham de dentro da própria TOTUS. O que é se aproximar mais do cliente na visão de vocês, Denise? Se aproximar para nós é a gente entender o negócio do nosso cliente. Um software de gestão, um ERP, ou mesmo as soluções da RD Station, por exemplo, ou as nossas soluções de TechFin, elas são soluções que estão ligadas diretamente ao negócio de cada cliente que nós temos. Então, sem o conhecimento do que o nosso cliente faz, de como o setor onde ele opera funciona, a chance da gente ter essas soluções se encaixando corretamente dentro das necessidades do cliente é menor. Então, proximidade é conhecimento. Proximidade também é acesso. A TOTUS tem hoje uma capilaridade do ponto de vista de atendimento aos clientes, inclusive no aspecto geográfico incrível. A gente está hoje presente em basicamente todas as cidades com mais de 200 mil habitantes e em várias que têm menos de 200 mil habitantes. Essa proximidade física, geográfica das empresas nos ajuda exatamente nessa compreensão e em receber os feedbacks que o nosso cliente precisa dar para nós. Então, proximidade é isso, é você conhecer e é você estar acessível e estar disponível. Perfeito. Olhando, por exemplo, para talvez o que precisa ser feito para fazer essa aproximação. A maior parte da receita de vocês é receita recorrente. Tem que ficar todos os meses correndo atrás do resultado, o que dá certo conforto para ajustar, fazer aqueles ajustes finos no produto, conversar muito com os clientes,
para fazer essa aproximação, para entender os negócios, para se aproveitar dessa capilaridade bastante alta no mercado brasileiro, é preciso de quê? É investimento em dinheiro, é tempo para que o sistema de gestão da TOTUS ele funcione efetivamente. O que vocês precisam para conquistar esses objetivos, por favor? Todas as anteriores e mais algumas. Então, sim, investimento é super importante. A gente tem hoje mais de R$ 1 bilhão sendo investidos em pesquisa e desenvolvimento de produtos anualmente, né? Nós temos milhares e milhares e milhares de colaboradores trabalhando nas diferentes áreas, tanto de desenvolvimento quanto de suporte e serviços efetivamente a clientes. Você precisa ter muitos anos de mercado, né? A TOTUS tem 42 anos de mercado e isso traz um acúmulo de dados, de know-how, de conhecimento, que é muito difícil de ser replicado. Isso exige uma cultura da companhia né, que seja uma cultura muito específica no sentido do inconformismo, em você buscar o tempo todo algo novo, algo diferente. Nós temos um lema dentro da TOTUS, Gabriel, que é ser igual sendo sempre diferente, né? A gente está sempre buscando um ângulo especial, um ângulo nosso. Essa curiosidade, essa vontade de fazer algo diferente, algo melhor, ela é extremamente importante para a gente conseguir chegar exatamente em soluções que façam a diferença para o nosso cliente. E só lembrando, um software de ERP, por exemplo, ele está controlando basicamente todos os processos dentro de uma empresa: financeiro, fiscal, contábil, produção, estoque, compra, venda. Tudo está dentro do ERP. Então, se a gente não tiver a combinação desses elementos e uma série de outros que eu nem coloquei, a gente não consegue sair do outro lado, a gente não consegue construir todo esse valor que a gente precisa construir para chegar nesse aumento de relevância e nessa proximidade com o nosso cliente. Destaque do trimestre. Eu já conversei contigo algumas vezes, inúmeras vezes, ô Denis. Aqui no CNN Money, se eu não me engano, aqui de cabeça foram 3. Em todas elas eu perguntei sobre a Lynx. Tinha interesse de adquirir a Lynx, se vocês fariam a proposta novamente, se quando saíram do negócio, quais eram os motivadores, se iam voltar. No final das contas, a novela acabou. A aquisição foi muito comemorada pelo mercado, ainda mais por ter sido um objeto de desejo da TOTUS lá no passado e agora, enfim, consumada. E vocês no relatório talvez tratam isso com normalidade. Como que a Lynx faz parte dessa estratégia de se aproximar do cliente, de fazer mais parte do dia a dia dessas empresas? E, claro, como é que vocês veem essa aquisição estratégica e mais recente da companhia a partir de agora, por favor? Legal, Gabriel. Olha, o que você falou é a nossa forma de ver mesmo. Foi normalidade, foi com normalidade que a gente viu essa aquisição. Foi um processo longo, muitos anos de idas e vindas, mas a gente sempre teve a clareza de que o lugar da Lynx, se ela não continuasse como uma empresa independente, o lugar dela seria aqui na TOTUS. E nós sempre também dissemos, inclusive eu disse isso para você mesmo aqui numa dessas oportunidades, que a gente seria tão disciplinado nesse caso como a gente é e foi em todos os casos de M&A que nós tivemos. Não foi diferente agora. Por que a gente sempre teve essa visão de que a Lynx teria um encaixe muito bom? Porque existe uma complementariedade muito grande, por um lado, né? Os segmentos do varejo que a Lynx trabalha, normalmente a TOTUS não tem o produto e o inverso também é verdadeiro. Onde a TOTUS está, a Lynx não está. Quando a gente olha para o que a gente chama da plataforma de distribuição, a gente internamente chama da máquina de vendas da TOTUS, como eu falei para você agora há pouco, ela tem uma capilaridade geográfica incrível. E o varejo é um dos segmentos mais capilares que nós temos. Então existe um encaixe nesse sentido super legal. Quando a gente também olha para os desafios tecnológicos do varejo, que é um dos segmentos mais fluidos nesse sentido, o portfólio de produtos da TOTUS ele é mais largo, mais amplo do que o portfólio da Lynx. E boa parte desse portfólio ele se encaixa também dentro dessas necessidades que os clientes da Lynx têm.
Então, eu acho que o que a gente vai ver aqui, assim que o CAD aprovar essa transação e a gente efetivamente poder fazer o fechamento dela, o que a gente vai ver é uma oportunidade grande para a TOTVS, mas também uma oportunidade muito boa para os clientes da Lynx seguirem avançando, seguirem investindo, seguirem inovando. Pelas características do setor, a expectativa é uma aprovação sem objeções pelo CAD? O que vocês esperam aí dessa aquisição da Lynx, por favor? Gabriel, a gente tem já na TOTVS um histórico de CAD super favorável. Várias transações nossas tiveram que passar pela aprovação do CAD e nós nunca tivemos nenhum tipo de problema, de dificuldade ou de restrição. Não vemos, nesse caso da Lynx, também nenhum motivo para que o resultado seja diferente desses resultados que nós tivemos. Perfeito. Eu tenho até alguns dados aqui para puxar deste resultado. Nós tivemos uma forte expansão de margem e uma forte também conversão de EBITDA neste trimestre. Talvez ali alguns dos fatores que surpreenderam os analistas, surpreenderam o mercado. O que está acontecendo com o negócio? Por que a gente está vendo estes resultados até surpreendentes, principalmente na operação da companhia? É o que vocês fizeram lá no passado que agora está dando resultado? É uma sazonalidade do setor? É algo extraordinário que acabou abraçando este trimestre? Eu gostaria de entender a postura da companhia em relação a essa melhora de margem, principalmente na conversão do EBITDA. Olha, Gabriel, na verdade a gente vem com um desempenho muito favorável, muito positivo em praticamente todas as métricas já há muito tempo. Se não me engano, já são 23 trimestres seguidos de crescimento na receita de dois dígitos, por exemplo, né? E isso a gente sabe num cenário que já passou por pandemia, já passou por alta dos juros, já passou por questões políticas e geopolíticas e continua passando. Então não é algo desse trimestre, não é nem algo desse ano, né? Já é algo que está estabelecido por um longo tempo. De onde vem isso? Eu acho que de uma combinação de dois elementos principais. De um lado, um mercado de tecnologia e de software em particular extremamente favorável. Qualquer tipo de mudança que a gente vê na economia ou mesmo no ambiente de negócios das empresas de certa maneira, desemboca dentro do que são os softwares, em particular os softwares de gestão. Então, a gente segue vendo o nível de demanda, a necessidade por tecnologia cada vez aumentando mais. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator, obviamente, é o próprio desempenho, a própria execução, a estratégia da TOTVS. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. O investimento que nós temos é gigantesco. Nós temos, como eu falei agora há pouco, um nível de conhecimento desse mercado e do negócio dos nossos clientes muito difícil de ser equiparado. Então, tudo isso junto realmente traz um desempenho da empresa, tanto do ponto de vista de crescimento de receita, quanto principalmente de rentabilidade, muito acima da média, e, de novo, isso vem se traduzindo em realidade trimestre após trimestre. Feito, quando a gente olha, por exemplo, para o crescimento da TOTVS a partir de agora, a gente já teve essa conversa algumas vezes no passado, mas eu queria atualizá-la agora, fechando o primeiro semestre. A atividade no Brasil está mais forte do que se imaginava. A gente olha para os dados de atividade, a gente vê uma surpresa para os economistas. Pô, a Selic está em 15%, ninguém imaginava serviços tão fortes aqui no país. Surpreendeu a vocês também? Muda as projeções para o segundo semestre? Muda rumos, talvez, porque vocês esperam para os próximos meses? Eu queria entender essa percepção da economia brasileira, já que vocês têm tanta capilaridade e tanta proximidade com o mercado de prestação de serviço ali final, a economia real mesmo. Gabriel, não muda e não muda por um motivo muito simples. Nós não fomos surpreendidos como os analistas foram. Pelo contrário, a gente vinha dizendo já há algum tempo que a nossa percepção do desempenho dos nossos clientes nos diferentes setores onde eles atuam era uma percepção de que a economia real ela estava mais forte do que as projeções dos analistas mostravam. Então, nós não fomos surpreendidos. A gente via isso e nós continuamos investindo exatamente acreditando nisso.
Afinal, nós nos provamos corretos, ou seja, o desempenho está melhor do que o projetado e nós estamos colhendo exatamente em cima desse investimento e dessa aposta que nós fizemos. Então, eu não vejo mudanças, o que é positivo, porque a nossa aposta era uma aposta já de algo melhor do que estava projetado. Agora eu vou ter que fazer a pergunta: como é que está a expectativa para o segundo semestre? Vocês estão vendo essa ainda força nos seus clientes, a mesma força que nós vimos lá atrás? Porque a alguma hora essa Selic vai ter que fazer efeito, por bem ou por mal, taxa em 15% é inviável para muitos investimentos, Denise. Gabriel, eu acho que sim. De maneira geral, a gente continua vendo a nossa base de clientes performando bem. Óbvio que agora a gente tem um elemento novo, muito recente, do tarifaço. A gente não sabe exatamente como isso vai impactar alguns setores, né? Não sabemos nem se isso vai continuar e por quanto tempo vai continuar. Então, esse é um elemento novo. Sem esse elemento, eu diria para você que sim, a gente estava vendo um desempenho favorável e uma perspectiva para o segundo semestre positiva. Esse elemento novo, eventualmente, pode mudar um pouco essa percepção, mas, como eu te falei, muito cedo ainda para a gente mudar essa nossa visão. Denis Hertzkovich, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação, meu caro, novamente aqui conversando conosco após a publicação dos resultados. Volte sempre, até uma próxima, meu caro. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.